O clima no Vasco da Gama amanheceu diferente, com aquela sensação de que o dia trouxe mais movimento do que tensão, mais decisões do que espera, e isso fica claro quando o clube olha para dentro e percebe que algumas definições precisavam acontecer agora, sem muito espaço para postergação. O entendimento interno é de urgência, principalmente quando o assunto gira em torno de ajustes no elenco, e uma das posições que mais chama a atenção nesse momento é a lateral esquerda. O Vasco sabe que precisa agir no mercado, sabe que não dá para empurrar com a barriga, e por isso nomes começam a circular com mais força nos bastidores. Sempre com a diretoria avaliando o cenário financeiro, impacto esportivo e o que realmente pode ser feito dentro da realidade atual do clube. Antes de falar de reforços, porém, é impossível não abordar a saída de um dos jovens que vinha sendo tratado como patrimônio esportivo e financeiro. A negociação envolvendo Ryan avançou de forma definitiva, e a venda dos direitos econômicos está prestes a ser oficializada, marcando um capítulo importante e, para muitos torcedores, doloroso. Existe uma leitura clara dentro do Vasco de que essa não era a melhor hora para negociar o atleta, mas o contexto acabou empurrando o clube para uma decisão que não era a ideal, e sim a possível. Quando se olha para o cenário do futebol brasileiro, fica evidente a diferença de forças financeiras, algo que não pode servir de desculpa para atuações ruins em campo, mas que ajuda a explicar escolhas difíceis fora dele. A comparação entre clubes escancara realidades opostas, especialmente quando um consegue investir valores altíssimos em contratações, enquanto o outro precisa vender para equilibrar contas e seguir respirando. O Vasco, nesse caso, acabou negociando Ryan em uma operação que envolve valores fixos e metas futuras, com potencial de crescimento, mas que ainda assim ficou abaixo do que o clube imaginava em um cenário ideal. A diretoria acreditava que, com mais tempo, o jogador poderia se valorizar ainda mais, despertando interesse de mercados maiores e proporcionando condições mais vantajosas. No entanto, o desejo do atleta de vestir a camisa do clube inglês pesou, e a negociação seguiu por esse caminho. Durante todo o processo, o Vasco tentou extrair o máximo possível dentro da sua margem de negociação, ajustando percentuais e formas de pagamento para proteger seus interesses. Originalmente, o clube não detinha a maior parte dos direitos econômicos, mas conseguiu renegociar essa divisão antes de bater o martelo, garantindo uma fatia maior do valor fixo da transação. Isso significa que o dinheiro que entra de imediato nos cofres do clube representa a parte mais segura do negócio, algo fundamental para um Vasco que precisa planejar cada passo com cautela. O restante fica condicionado ao desempenho futuro do jogador, que só será alcançado caso ele cumpra metas estabelecidas em contrato. Do ponto de vista financeiro, o impacto é relevante, ainda que distante do ideal. O Vasco garante uma quantia expressiva à vista, enquanto o atleta e seus representantes ficam com uma parte menor inicialmente, apostando no cumprimento de objetivos para aumentar esse retorno ao longo do tempo. Foi a engenharia possível dentro de uma negociação complexa, marcada por pressões externas e internas, e que terminou com a sensação agridoce de dever cumprido dentro das limitações existentes. Ryan realizou exames. Foi aprovado e caminha para assinar contrato, deixando oficialmente São Januário para iniciar um novo capítulo da carreira, enquanto o clube tenta reorganizar suas peças. Com a saída confirmada, o foco se volta imediatamente para a reposição e o fortalecimento do elenco, e é aí que a lateral esquerda ganha protagonismo, internamente,
O Vasco reconhece que precisa aumentar a competitividade do setor, não apenas para elevar o nível técnico, mas também para criar um ambiente em que ninguém se sinta confortável demais. Lucas Piton segue como um jogador respeitado, com histórico positivo e confiança do treinador, mas sua queda de rendimento nos últimos meses acendeu um alerta. A avaliação é de que a falta de concorrência direta acabou influenciando esse desempenho. Algo comum no futebol quando o atleta se vê sem ameaça real à titularidade. Essa leitura ficou ainda mais clara quando, em partidas recentes, o treinador optou por improvisar outros jogadores na função, testando alternativas e dando minutos a atletas que não são laterais de origem. Essa movimentação não acontece por acaso e serve como sinal de que o clube busca respostas, observa possibilidades e entende que precisa oferecer mais opções ao comando técnico. O Vasco não está satisfeito em depender apenas de soluções improvisadas e sabe que, para uma temporada longa e exigente, é fundamental ter peças específicas, preparadas e em disputa constante pela posição. Dentro desse cenário, um nome aparece com força como prioridade absoluta para a lateral esquerda. Trata-se de um jogador que agrada à diretoria, ao departamento de futebol e que já sinalizou positivamente para a possibilidade de vestir a camisa cruz-maltina. As conversas avançam, ainda que envolvam obstáculos, principalmente por se tratar de um atleta que pertence a um clube europeu, que investiu pesado em sua contratação e agora busca recuperar esse valor. A ideia em discussão passa por um empréstimo com obrigação de compra atrelada a metas, uma fórmula que o Vasco entende como viável, desde que os números se encaixem na sua realidade. O desejo do jogador de retornar ao Brasil pesa a favor do Vasco, e isso não é um detalhe pequeno. Quando o atleta demonstra vontade, metade do caminho costuma estar andada, mas o futebol raramente depende de apenas uma parte. O clube inglês avalia suas próprias necessidades, pensa em reposição e analisa o mercado com calma, o que torna a negociação mais lenta e cheia de nuances. Ainda assim, o Vasco segue confiante, mantém o diálogo aberto e trabalha nos bastidores para encontrar um ponto de equilíbrio que permita fechar o negócio sem comprometer o planejamento financeiro. Enquanto essa prioridade não se resolve, o Vasco também observa o elenco atual e avalia possíveis saídas. Sempre com a mesma lógica, só libera se conseguir repor à altura. Esse raciocínio vale para diferentes setores e passa diretamente pela confiança do treinador em determinados jogadores. Há atletas que, apesar de críticas externas, contam com prestígio interno e são vistos como difíceis de substituir no mercado atual, seja pela escassez de opções, seja pelo custo envolvido. Em outros casos, a avaliação é de que existe mais mercado, mais interesse e, consequentemente, maior chance de uma negociação avançar, desde que apareça uma proposta que faça sentido esportivo e financeiro. O que fica claro é que o Vasco não está disposto a se desfazer de jogadores sem ter um plano bem definido para o depois. A diretoria entende que trocar 6 por meia dúzia não resolve, e que liberar um atleta para depois correr contra o tempo atrás de reposição pode gerar ainda mais problemas. Por isso, apesar das sondagens e conversas iniciais, poucas situações realmente evoluíram para o estágio de negociação concreta. Existe uma diferença grande entre ouvir o mercado e sentar para fechar negócio, e o clube, neste momento, trabalha mais no primeiro cenário do que no segundo. Nos bastidores, a leitura é de que o grosso das movimentações já aconteceu e que, daqui para frente, qualquer novidade dependerá de encaixes muito específicos.
Conversas seguem acontecendo, avaliações continuam sendo feitas. Mas negociações, de fato, são tratadas com cautela, sem pressa e sem promessas vazias. O Vasco observa, analisa e se prepara para agir no momento certo, sabendo que cada decisão agora pode impactar diretamente o desempenho ao longo da temporada e a percepção do torcedor sobre o rumo que o clube está tomando. Enquanto o mercado segue sendo observado com lupa, o Vasco também precisa lidar com decisões internas que vão além de reforços pontuais, porque montar um elenco competitivo passa necessariamente por entender quem fica, quem pode sair e, principalmente, quem é insubstituível dentro da lógica atual do clube. Nesse contexto, algumas situações ganham destaque nos bastidores, não por estarem avançadas, mas justamente pelo cuidado que a diretoria tem adotado antes de tomar qualquer decisão mais drástica. Existe uma consciência clara de que o Vasco não pode se dar ao luxo de enfraquecer ainda mais o grupo sem ter garantias de reposição. E isso tem pautado todas as conversas. Quando o assunto envolve possíveis liberações, a postura do clube é bastante objetiva. A leitura interna é simples. Se um atleta sair, alguém precisa chegar para ocupar esse espaço com um nível semelhante ou superior. Caso contrário, a negociação não avança. Essa mentalidade tem travado algumas movimentações, mas ao mesmo tempo protege o Vasco de decisões precipitadas que poderiam custar caro lá na frente. Em um mercado inflacionado e com poucas opções acessíveis, errar na troca pode significar comprometer toda uma temporada, e isso não passa despercebido por quem comanda o futebol cruzmaltino. Um dos nomes mais debatidos internamente é o de Hugo Moura. Apesar das críticas vindas das arquibancadas e das redes, o volante conta com uma avaliação diferente dentro do clube. O treinador vê utilidade no jogador, confia em suas características e entende que, dentro do modelo de jogo proposto, ele cumpre funções importantes. O problema, na visão de quem acompanha o dia a dia, não está exatamente na parte técnica, mas no aspecto emocional, que pesa bastante quando o atleta já carrega um histórico de erros marcantes com a camisa do Vasco. Essa situação gera um dilema difícil de resolver. Por um lado, existe o desgaste com a torcida e a sensação de que uma mudança de ares poderia ser positiva para ambas as partes. Por outro, o mercado não oferece tantas opções viáveis para reposição imediata, ainda mais considerando o custo envolvido. Hugo Moura tem salário elevado e não é visto como um jogador que renderia uma venda significativa neste momento. Ou seja, liberar o atleta significaria aliviar a folha, mas obrigaria o Vasco a investir para contratar alguém no mesmo nível. O que hoje não parece simples. Por isso, a diretoria trabalha com os pés no chão. Não existe proposta concreta na mesa, apenas sondagens iniciais, conversas de bastidor que não evoluíram para algo mais sério. Internamente, a pergunta que se repete é direta: se ele sair, quem chega? Enquanto essa resposta não aparece de forma convincente, a tendência é segurar. O Vasco entende que não pode agir movido apenas pela pressão externa e precisa proteger o equilíbrio do elenco, mesmo que isso signifique bancar decisões impopulares em um primeiro momento. Situação um pouco diferente envolve o atacante TT. O jogador também tem o respeito do treinador, mas seu prestígio não é exatamente o mesmo de outros atletas do grupo. Além disso, o mercado para sua posição costuma ser mais aquecido, o que naturalmente aumenta as chances de aparecerem propostas. O Vasco sabe disso e entende que, caso surja uma oportunidade interessante, essa pode ser uma negociação mais viável.
desde que os números façam sentido e a reposição seja possível dentro da realidade financeira do clube. Ainda assim, o cenário atual segue muito parecido com o de Hugo Moura. Não há propostas oficiais, apenas consultas, sondagens e conversas iniciais conduzidas por empresários. Alguns clubes demonstraram interesse, mas as tratativas não avançaram, seja por questões salariais, seja pela falta de um movimento mais concreto. O Vasco, por sua vez, não se sente pressionado a fechar nada às pressas e mantém a mesma postura cautelosa, avaliando cada contato com frieza e pragmatismo. O ponto central de tudo isso é que o Vasco, neste momento, não vive uma janela de grandes negociações ativas. Existe diálogo, existe observação constante do mercado, mas poucos negócios realmente em andamento. A diretoria faz questão de separar conversa de negociação, e essa distinção é fundamental para entender o que está acontecendo. Conversar é ouvir possibilidades, mapear cenários, se preparar para oportunidades futuras. Negociar é sentar à mesa com números definidos e intenção clara de fechar, e isso, por enquanto, tem acontecido em raríssimos casos. Essa postura mais contida também está ligada a um entendimento interno de que grande parte das movimentações já foi realizada. Saídas importantes aconteceram, ajustes pontuais foram feitos e, agora, qualquer nova decisão precisa ser extremamente bem calculada. O Vasco não quer cometer erros por ansiedade, nem passar a sensação de que está perdido no mercado. Pelo contrário, a ideia é mostrar controle, mesmo diante das limitações financeiras e das comparações inevitáveis com clubes que vivem outra realidade. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol mineiro, um burburinho crescente tem tirado o sono da torcida celeste e agitado São Januário. Circula com força a informação de que o Cruzeiro pode estar prestes a perder Caio Jorge para o Vasco, em um movimento que muitos já classificam como traição em Minas. Nada está confirmado, mas as conversas paralelas, os silêncios estratégicos e as negativas pouco convincentes alimentam a sensação de que algo grande está sendo costurado longe dos holofotes. Caio Jorge, tratado internamente como peça-chave do projeto esportivo cruzeirense, teria se tornado alvo prioritário do Vasco, que busca um nome de impacto para elevar o patamar do elenco. Pessoas próximas às negociações apontam que o clube carioca enxerga no atacante o perfil ideal para liderar uma reformulação ambiciosa, apostando em sua capacidade técnica, mobilidade e poder de decisão. Do lado azul, a leitura é de surpresa e incômodo, sobretudo pelo timing da investida e pela possibilidade de perder um jogador considerado diferencial. A especulação ganhou ainda mais força após mudanças sutis no discurso público. Onde antes havia planos de longo prazo e confiança mútua, agora surgem frases cautelosas, cheias de condicionantes. O staff do atleta, por sua vez, mantém postura discreta, mas não esconde que avalia cenários e projetos, algo comum no futebol moderno, porém indigesto para quem acreditava em permanência tranquila. Em Belo Horizonte, o sentimento é de apreensão. A torcida se divide entre a incredulidade e a indignação, temendo que o episódio represente mais um capítulo de perdas dolorosas para rivais diretos. No Rio, o clima é de expectativa silenciosa, com a ideia de que um golpe de mercado pode estar próximo, capaz de mexer com o tabuleiro nacional. Se o rumor vai se transformar em realidade, só o tempo dirá. Por enquanto,
O que existe é um enredo típico do futebol brasileiro. Interesses cruzados, negociações de bastidor e a eterna linha tênue entre juras de fidelidade e mudanças repentinas de camisa. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!